então vamos ouvir a voz do Senhor em sua palavra. Na carta de Judas, nós retornamos à poderosa carta de Judas, meio irmão de nosso Senhor Jesus Cristo e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, um dos filhos de Maria, lembram-se? E que tinha como irmão também Tiago, que escrevera a epístola de Tiago. Nós vamos hoje, irmãos, ouvir a voz do Senhor, expô-la segundo a sua vontade, sendo guardados pelo Espírito Santo em fidelidade ao texto. Nós faremos a exposição de Judas 5 a 7, ok? Nós vamos aí ver estes 3 versículos apenas hoje, mas porém poderosos versículos. Judas, versículo 5 até o versículo 7. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, atentamente, em oração, acompanhem também a leitura. Judas vai dizer assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos orar, irmãos? Mais uma vez. Ó Deus Santo, que diante da Tua palavra exposta, nós venhamos a temer e tremer, ó Deus, diante do Deus que é o Senhor, Deus Santo e Justo, que sente indignação todo dia, e que nos refugiamos, ó Pai, em Cristo Jesus, a rocha, aquele que nos salva da Tua ira santa, ó Deus, e que nos conduz em paz, juntos para o Senhor. Em nome dele nós oramos, nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, rogamos por essas coisas. Amém. Meus irmãos, recapitulando o início da epístola de Judas. Judas, esse Judas, irmãos, não é nenhum dos Judas que fizeram parte do colégio apostólico. Nem o Judas, chamado Tadeu, um dos 12 apóstolos, e nem o Judas, muito menos o Judas chamado Iscariotes, o que trairia Jesus, ok? Este Judas aqui é distinto desses dois. Ele não fazia parte do colégio apostólico. Quem esse Judas era? Como nós vimos, ele era irmão de Tiago, Tiago que era filho de José e Maria, e que era, por consequência, irmão por parte de mãe apenas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas e Tiago, este Judas que nós temos aqui, juntamente com Tiago, que escreveu a epístola, um dos líderes outrora de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, eram meio-irmãos de Jesus Cristo. Embora, humildemente, eles não se apresentem como meio-irmãos de Jesus Cristo, como vimos, eles se apresentam como servos de Jesus Cristo. Eu fico imaginando aqui, se fosse qualquer um de nós, mas talvez nós colocaríamos na nossa epístola que, olha, eu sou o meu irmão de Jesus Cristo, viu? Mas eles não fazem isso. Eles são servos de Jesus Cristo antes, e irmãos daqueles que creem em Jesus, obedecem ao Evangelho. Judas vai escrever aos crentes que, por causa da perseguição em Jerusalém, estavam espalhados pela terra. Ele vai escrever à igreja que estava dispersa, que estava em vários lugares. A carta dele era uma carta circular, ou seja, ela passava de comunidade em comunidade. Não era, por exemplo, algumas cartas de Paulo, como algumas cartas de Paulo, que eram endereçadas a igrejas específicas. A igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto. Esta não. Esta carta de Judas era para circular nas comunidades cristãs. E ele
como nós vimos, ele deseja, a princípio, no primeiro momento, escrever acerca da fé comum que une os santos, da salvação, na qual, melhor dizendo, eles são de fato abençoados por Deus, por terem sido salvos em Jesus Cristo. Mas ele resolve escrever sobre outra coisa. Tanto que nós vimos isso, né? Veja comigo. No capítulo de número 3, versículo número 3, que diz assim: amados, quando eu me pregava, ou seja, quando eu me preparava com toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, das bênçãos decorrentes da salvação, foi que me senti obrigado, ou seja, houve uma mudança de objetivo. Eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele ia escrever sobre algo, a bênção da comum salvação, mas ele se sentiu obrigado por algum motivo a mudar de assunto e a escrever a necessidade da igreja a defender a fé, a batalhar pela doutrina cristã sadia. E por que ele mudou de assunto na sua carta? O que fez com que ele mudasse de assunto? Nós vimos no domingo passado. Olha aí o versículo de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, se introduziram no meio de vocês. Eu estou sabendo, como se Jesus estivesse dizendo, eu estou sabendo que pessoas que não são crentes, mas fingem-se de crentes, estão no meio de vocês para perturbar a fé, para prejudicar a fé. Visto isso, eu decidi escrever acerca desses homens, para que vocês estejam preparados, sabedores que eles estão no vosso meio, e que vocês defendam a fé destes insubordinados. Defendam a fé em relação a não permitir que esses insubordinados a ataquem e a prejudiquem no vosso meio. Tanto que ele vai continuar, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, fingindo-se crentes, mas não eram, os quais desde muito, veja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, porque são falsos crentes e serão condenados, como Deus já anunciou. A ideia é essa: como Deus de antemão já anunciou que todo falso cristão seja condenado. Então o fim deles, eles estão no vosso meio, eles estão agindo como se fossem crentes, eles acabam prejudicando a igreja, mas eles que saibam eles que não ficarão isentos de juízo, porque Deus já determinou de antemão que este tipo de pessoa será destruído. É o que Judas está dizendo aqui. E ele vai continuar dizendo: esses são destruídos porque são homens ímpios, que eles merecem ser destruídos. Por quê, irmãos? Porque são ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus, ou seja, usam da graça de Deus para viver em pecado, como se Deus fosse obrigado a perdoar todo tipo de vida impura. Eles, ao invés da graça constrangê-los a viver de maneira santa, eles usam a graça para pecar contra Deus, depois Deus perdoa. E assim negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo, negam na própria vida o único Senhor e soberano Jesus Cristo, ou seja, ao invés de obedecer, usam da graça dele para pecar. Eles estão negando Jesus Cristo. Por isso eles foram já determinados para a condenação. Mas agora, o que tem a ver nesta lógica que Judas desenvolve aqui? O texto que nós lemos, falando acerca do povo de Israel que foi destruído, Marcelo, Mateus, falando do povo de Israel que foi destruído no deserto, falando dos anjos que estão guardados para a destruição eterna, e falando de Sodoma e Gomorra. O que tem a ver com isso aqui? A ideia é que Judas está dizendo assim: esses homens que se introduziram no nosso meio, eles estão preparados para o juízo, e vocês podem estar certos de que o juízo virá sobre eles, porque veio sobre todos aqueles que desobedeceram a Deus. Tanto veio sobre o povo de Israel no deserto, quanto os anjos do céu que pecaram contra ele, e quanto a cidade de Sodoma e Gomorra. Todos eles foram condenados. Então esses homens que estão no meio de vocês saibam que eles também o serão. Essa é a ideia de Judas. Ele quer estabelecer que o juízo divino virá sobre todo aquele que pecar contra Deus, e ele vai dar provas bíblicas de que isso é verdade. E as provas bíblicas são essas aqui: Israel no deserto, os anjos que pecaram no céu, e Sodoma e Gomorra. Vamos ver então essas provas?
E o que ela nos ensina? Olha só, veja aí. Versículo de número 5, vamos ler juntos? Versículo 5, bem forte, irmãos, leiamos. Quero, pois, lembrar-vos que o Senhor tem libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu e depois os que não creram. Quero, pois, lembrar-vos. É interessante aqui que Judas não quer corrigir. Ele não está corrigindo aqueles irmãos que leem, os leitores de uma carta, de algum erro. Ele está pastoralmente lembrando algo a eles. Ele está querendo preveni-los e não remediar. Antes que ele tenha que corrigi-los, ele quer preveni-los. Então ele quer, pois, lembrar-vos algo importante para vocês. Então não há correção aqui na parte de Judas. Há prevenção em trazer à memória algo que aqueles crentes já estavam cientes, como nós vamos ver no decorrer do versículo. É interessante que essa era uma prática apostólica, de lembrar doutrinas aos crentes que já sabiam. Pedro faz isso em 2 Pedro 2, versículo 12 a 15, e Paulo também faz isso em Romanos 15, 15. Tanto Pedro quanto Paulo, eles dizem assim: eu quero vos trazer a lembrança aquilo que eu já disse outrora a vocês. Judas segue o mesmo tipo de abordagem apostólica. Ele diz: eu quero lembrar-vos, que é importante lembrar. Aliás, a doutrina está escrita para que nós, muito frequentemente, venhamos a lê-la para que nossa mente seja reforçada, a nossa mente seja lembrada daquilo que Deus ordena. Aliás, os catecismos produzidos pela Igreja Reformada têm por objetivo, um dos objetivos é esse: edificar o povo através de lembrá-los a doutrina que foi estabelecida pelos apóstolos. É por isso que nós temos catecismos, para que a doutrina não se perca. Mas enfim, Judas quer lembrar aqueles crentes o que eles já sabiam. Olha aí, o versículo continua: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas. Ou seja, embora vocês já aprenderam isso muito bem, isso é uma coisa já estabelecida e bem estabelecida no coração e na mente de vocês. É interessante aqui que o Judas, de maneira pastoral, elogia os crentes. O pastor tem que aprender a elogiar os crentes. O pastor não pode só exortar. O pastor não pode só dar a vara quando necessita. Mas o pastor também deve saber elogiar os crentes, animá-los. E é o que, isso aqui, está vendo, meus irmãos, quando fala que o pastor, a Bíblia prega para o pastor também. A Bíblia, Deus prega para o pastor também. Ele também está sendo edificado quando ele prega. Então aqui me ensinando ao pastor para ser pastoral, para ser amável. Olha, eu sei que vocês já sabem, vocês aprenderam isso muito bem, eu quero apenas lembrar vocês. É muito gostoso isso aqui. Judas mostra o seu tato pastoral. E aí continua: eu quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, e aqui é uma referência a Deus, tá? Por que eu falo que é referência a Deus? Porque poderia ser ao Senhor Jesus. Mas como o versículo seguinte falará que o mesmo Senhor expulsou os anjos do céu, os que pecaram, aí é uma referência ao Pai, não ao Filho. Então, a princípio, o versículo anterior também está falando de Deus, o Pai. Então veja, que o Senhor Deus, tendo libertado um povo, ou seja, aqui o grego tendo certa feita, em um momento da história, libertado o seu povo, libertado um povo. Veja, é interessante que libertado um povo, né? Não tem o seu aqui, como geralmente você vê na Bíblia que Deus trata o povo de Israel como seu povo, mas aqui não, libertado um povo, porque vai destruir, é porque não é dele. É interessante isso, porque ele não fala aqui seu povo, mas um povo. Existiam israelitas que eram de Deus, porque creram nele, e existiam israelitas que não eram de Deus. Este povo que não era dele, ele destruiu no deserto. É o que vai dizer o texto, olha aí: que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Lá em Deuteronômio,
capítulo 2, no final da lei de Moisés, Moisés vai dizer o seguinte, olha só. O tempo que caminhamos no deserto da viagem, da saída do Egito até Canaã, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos pelo ribeiro de Zerete, foram 38 anos, completados com até chegar a Cades Barneia, 40 anos. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra, quando você ouve na Bíblia, quando você lê na Bíblia o termo homens de guerra, são homens acima de 20 anos. Toda vez que se fazia na Bíblia homens de guerra, são dos homens acima de 20 anos, homens preparados para a guerra. Todos os homens de guerra, aquela geração de homens de guerra, se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido todos. É disso que Judas está falando, de que os homens de Israel, a gente de Israel, caiu todo no deserto, porque não creu em Deus, e por isso não era o seu povo, e Deus os destruiu lá no deserto mesmo, antes de entrar em Canaã. De acordo com Números, capítulo 1, olha só, irmãos, de acordo com Números, capítulo 1, versículos 45 e 46, todos os homens que tinham 20 anos ou mais, passavam de 603.550 homens. 603.550 homens. Todos os homens de guerra, acima de 20 anos, com 20 anos ou mais. Se você acrescentar mulheres a esse, o mesmo número de mulheres, porque pressupõe-se que todos eles foram casados, e quando Deus destruía os homens, destruía, lembra-se, a família deles, ele teve visto isso. Então você una as mulheres, o mesmo número de mulheres, você terá um número de 1.207.100 pessoas. O que dá, dividido em 38 anos, cerca de 90 mortos por dia. Durante os 38 anos da peregrinação de Israel, 90 mortes por dia por causa da ira de Deus no meio do povo. Que exemplo poderoso do juízo divino e assustador. O povo com tantos privilégios. Meus irmãos, Deus acabaram de tirar aquele povo do Egito. Imaginaríamos nós que Deus poderia destruí-los do deserto? Pois Deus o fez. Deus não poupou os incrédulos no meio do povo dele. Judas está dizendo assim, olha, o juízo de Deus é sem acepção de pessoas. Ele julgou o próprio povo. Ele julgou as pessoas da igreja. Porque Deus não faz, Alessandra, acepção de pessoas. Às vezes nós achamos que porque somos de família cristã, nós estamos seguros, pode fazer o que quiser, que Deus não vai. Judas está mostrando que não é assim. O juízo de Deus vem sobre o próprio povo dele, se este povo não crê. Vamos ao segundo exemplo. Os anjos do céu, os que se rebelaram. Mas veja o versículo de número 6. E há anjos, não só o povo de Israel incrédulo, os hebreus incrédulos que caíram no deserto, mas os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o dia para o juízo do grande dia. Vamos rapidamente, irmãos, observar algumas coisas do que a Bíblia diz acerca dos anjos. Primeiro, a Bíblia diz que há miríades de anjos. Lá em Deuteronômio 33, 2 diz lá que existe uma miríade de anjos. Uma miríade é um número incalculável. Miríade significa algo incontável. Então há uma miríade de anjos. Segundo, os anjos foram criados para servir a Deus. E eles foram criados em classes, ordens e escalões. Por exemplo, Miguel. Você encontra ele em Daniel 10, 13 e Daniel 12, 1. Miguel era um anjo criado. Mas Miguel é chamado príncipe dos anjos. Uma classe, um ofício superior entre os próprios anjos. Um príncipe guerreiro.
Mas nós temos também os querubins. Lembra-se dos querubins de Gênesis 3, que foram colocados na porta do jardim do Éden, na entrada para guardar o jardim? Ali diz querubins. E você também tem os serafins. Em Isaías 6, 2, a visão de Isaías, estavam os serafins voando com uma asa, cobriam o rosto. Lembram-se? Eram serafins, eram classes diferentes de anjos, nesta miríade que Deus criou para servir. Outra coisa importante que a Bíblia nos diz sobre anjos: juntos, os anjos formam um exército poderoso que combate as forças de Satanás. Nós vemos anjos combatendo Satanás no Salmo 103, 20, Mateus 26, 53 e Apocalipse 12, 7. E Apocalipse 12, 7 diz que houve uma guerra de Miguel e os anjos contra Satanás e os demônios, que são os anjos caídos. Houve uma guerra no céu, e do céu Satanás e seus anjos foram expulsos por Miguel e seu exército de anjos. Então os anjos, eles se envolvem em batalhas, certamente. Mas, outra coisa, os anjos têm nomes: Miguel, Gabriel. Lembra-se? O anjo que fora a Maria, chamado Gabriel. Eles respondem por um nome. Isso é tão maravilhoso. Deus dá nome aos anjos. Segundo, mais ainda, outra informação: os anjos se alegram com a salvação de um pecador. Lembra-se do que diz Lucas 15, 10? Que houve alegria no céu dos anjos, com os anjos de Deus, por um pecador que houver arrependido. Que bonito! A Bíblia diz que anjos fazem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha que graça! Olha que poder tem a conversão. Anjos celebram a conversão. Mas mais ainda, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que anjos anelam conhecer mais sobre a salvação do homem. A Bíblia diz que anjos anelam a conhecer mais e mais sobre a salvação que Deus dá aos homens. A ideia de que o prazer dos anjos é ver o plano da redenção de Deus sendo colocado em execução. Ver Cristo de fato reinando o Redentor plenamente. Os anjos anelam por essas coisas. Às vezes eu fico pensando, quando a gente lê esse versículo, que nós podemos ir tantas vezes na igreja e não vamos, e anjos gostariam de conhecer o que nos é falado. É isso que eu estou dizendo. Que aquilo que nós temos acesso ao ensino bíblico, acerca da obra de Deus, anjos anelam conhecer aquilo que nós temos à nossa disposição. Por fim, existem os anjos perversos também. Eles mentem. Lembra de João 8,44? Satanás é um anjo, né? Satanás é mentiroso. Eles conhecem acerca da fé. Lembra de Tiago? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não é fé salvífica, tá? Os demônios não têm fé de salvação, mas a ideia é de que eles conhecem acerca de Deus. Tanto que Satanás, quando vai tentar a Jesus, usa a Bíblia. Está escrito a teu respeito que os anjos sentarão para que não tropeces ao papel. Então os anjos conhecem, os demônios conhecem acerca de Deus. E por fim, anjos pecam. Lá em 1 João 3,8 vai dizer isso, que anjos pecam, como Satanás pecou, e esses anjos a quem Judas faz deles referência, de quem Judas faz referência. Visto isso, vamos falar acerca do que Judas diz, acerca dos anjos que pecaram, estão guardados para o castigo de Deus. Veja aí, versículo de número 6. E os anjos, não todos, mas os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Meus irmãos, aqui a ideia é de que o juízo de Deus não poupou nem mesmo as criaturas poderosas, as quais Deus havia dado a cada um deles posições de governo, principados e autoridades. Ou seja, olha, Deus não poupou o povo de Israel, os que não creram no meio do povo. Deus não poupou os seres celestiais do juízo.
Olha a terrível verdade, a magnífica verdade do juízo de Deus. Ele não poupou Israel, ele não poupou até mesmo anjos do juízo, porque eles não conservaram o seu estado. Olha o que diz Judas: há anjos que não guardaram o seu estado original. A ideia aqui é: não guardaram a posição de autoridade que Deus lhes havia dado. Lembra que nós falamos que os anjos eram divididos em classes? Lembram disso? Através de ofícios, escalões. Então Deus deu certa autoridade aos anjos. Só que o que aconteceu quando Jesus disse que eles não guardaram o seu estado original? Eles quiseram mais do que Deus havia dado a eles. Essa é a ideia, o Robson, presbítero Francisco. Eles quiseram almejar uma posição muito maior do que Deus havia dado. E não é este não foi o pecado de Satanás, pelo qual ele foi expulso do céu? Ser igual a Deus, tomar o trono de Deus. A ideia é que esses anjos, eles tinham papéis no céu, tinham ofícios no céu, Deus deu-lhes autoridade, mas eles queriam mais. Eles não estavam satisfeitos com o que o Criador fez. E na revolta de Satanás, eles se juntaram a ele. Por isso Deus diz que eles não guardaram o estado original, aquilo que Deus havia dado a eles. E de maneira ingrata, eles se rebelaram contra Deus. Veja mais: mas abandonaram assim, ao contrário, ao invés de guardar, abandonaram. Está vendo? Ele trocadilho de Judas dela. Eles deviam ter guardado, mas eles abandonaram. A ideia é essa: eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ou seja, não satisfeitos com sua posição diante de Deus, seguiram Satanás, como dissemos outrora, em sua revolta contra a autoridade de Deus. Eles se revoltaram contra Deus, esses anjos. E agora, Deus os tem guardado sob trevas. É interessante o trocadilho de Judas novamente aqui. Eles não guardaram, mas Deus os tem guardado. Eles não fizeram o que deviam, mas Deus fará com eles o que se deve fazer. Deus os tem guardado sob trevas. A Bíblia não fala onde é este lugar onde Deus guarda os demônios, mas certamente ele é chamado de abismo. Certamente é uma região espiritual, por isso nós não temos acesso. Se a Bíblia não fala disso, e também não é do nosso interesse, Deus sabe muito bem, não compete a nós sabermos essas coisas. Por isso a Bíblia não toca. Mas o nome do lugar é dado abismo na Bíblia. Tanto que lembra quando Jesus estava para expulsar os demônios do Geraseno? Os demônios dizem assim: porque temos contigo, Filho de Deus, não nos envie para o abismo. E depois, em Apocalipse 20, vai dizer que o anjo do Senhor, que é Cristo, desceu com uma corrente e uma chave na mão. Amarrou Satanás, a antiga serpente, e o lançou no abismo, e o trancafiou com a chave. A ideia é que Satanás está nesse abismo, mas não quer dizer que ele não possa sair eventualmente. Nós vamos ver isso aqui, olha, versículo de número 6. Então Deus os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo. A ideia de algemas eternas não quer dizer que Satanás não possa fazer algo, porque nós vemos ele agindo hoje sobre a autoridade de Deus, ou seja, Deus o controla, mas ele age. Um teólogo disse certa feita que o Satanás é como o cão de Deus. Ele está preso na coleira, e Deus solta, aumenta a extensão da maneira que Deus quer. Ele vai soltando a coleira até, aí quando Deus não quer, ele puxa a coleira. Satanás é assim dentro da soberania divina. Lembra de Jó? Vai e toca nele. Soltou a coleira, mas não toca na vida, não tira a vida dele não, prendeu. Então Satanás está sobre isso. E Satanás tem que se apresentar, porque Deus é maior do que ele, senão Deus o destrói. Então, como isso é contrário às igrejas, hoje, muitas igrejas que pregam que Satanás está fazendo o que quer e está disputando força com Deus, e Deus está perdendo, e vamos orar para Deus, vamos virar a batalha, porque Deus está perdendo, nós vamos. Na Bíblia, irmãos, isso não acontece. Na Bíblia, Satanás é o cão de Deus, está guardado pelo poder dele, não pode ir além do que Deus permite. Mas aí você me pergunta, mas ele está algemado.
o texto diz, os demônios estão algemados, juntamente com Satanás. Estão algemados. Mas a ideia aqui de algemas não é impedir de agir, mas que eles estão prometidos, estão presos à condenação, ou seja, o final deles já está determinado. Eles estão presos, a ideia de algemas, estão sentenciados e não podem escapar da condenação já pré-anunciada. É o que o texto quer dizer, então. Satanás está agindo sob o controle de Deus, mas está agindo. Mas ele está preso à condenação, porque Deus já anunciou a condenação dele. Ele não tem como escapar, nem ele, nem seus demônios. É isso que Judas está dizendo. Então veja, irmãos, Deus julgou Israel, o povo dele. Os que não creram morreram todos no deserto, porque Deus pesou a mão sobre eles. Deus julgou até mesmo anjos, seres celestiais, irmãos. O juízo de Deus estava sobre eles, os fez sair da sua presença e os condenou sob trevas ao juízo eterno. E por fim, Deus implacavelmente destruiu para sempre Sodoma e Gomorra. Veja aí, irmãos, versículo 7. Vamos ler juntos? Caminhando para o final do texto, dessa parte do texto. Leiamos, bem forte, irmãos. Como Sodoma e Gomorra, que as cidades circunvizinhas, que haviam se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meus irmãos, a história de Sodoma e Gomorra está lá em Gênesis 18, 19. Se você encontrar a história de Sodoma e Gomorra, era um vale, ficava num vale as cidades de Sodoma e Gomorra. E juntos delas estavam mais 3 cidades, que eram uma espécie de municípios. As grandes cidades eram Sodoma e Gomorra, e os municípios, cidades menores próximas de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades Admar, Zeboim e Zoar. Foi para Zoar que Ló fugiu quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele fugiu, a mulher dele olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, e as 2 filhas dele fugiram e eles habitaram em Zoar. Então a ideia é essa, porque o texto vai dizer como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. É referência a essas 3 cidades. Mas veja, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, ou seja, as cidades circunvizinhas fizeram a mesma coisa que Sodoma e Gomorra, com corrupção, com prostituição, é específico aqui, seguindo após outra carne, assim são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Talvez, meus irmãos, esse exemplo usado por Judas, além dos que foram usados em Israel no deserto e os anjos no céu, esse exemplo seja o mais poderoso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque diversas vezes tanto os profetas como os apóstolos e até o próprio Senhor Jesus Cristo se utiliza do exemplo de Sodoma e Gomorra para falar sobre juízo. Lembra quando eles estavam amaldiçoando Cafarnaum e as cidades pela qual ele passaram e rejeitaram ele? Ele diz assim: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que vocês viram aqui, eles teriam se arrependido. Toda vez que fala de juízo na Bíblia, Sodoma e Gomorra vem à luz. Talvez o caráter implacável do juízo de Deus naquelas cidades. A Bíblia diz que quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, nada mais nasceu na cidade. Nada mais nasceu naquela cidade. Não há mais vida ali. É interessante que agora, por volta do ano 2015, a Universidade Americana Trinity Southwest, ela proporcionou através de arqueólogos uma pesquisa daquela região antiga que se dizia considerar o local provável de Sodoma e Gomorra. E eles encontraram escavações lá. Você pode procurar isso, que há muitos artigos falando disso. A Sodoma e Gomorra ficavam perto do Mar Morto, chamado Mar Salgado, o famoso Mar Salgado. Ele é chamado Mar Morto porque, por causa da salinidade, ele é 10 vezes mais salgado do que outros mares. Ele é 10 vezes, tem mais sal, 10 vezes mais. E é interessante que a mulher de Jó virou uma estátua de sal.
Então, Deus destruiu completamente. Alguns pesquisadores que acham que debaixo do Mar Morto está Sodoma e Gomorra. E é interessante que Deus vai falar assim, o Judas vai falar assim, eles foram postos como exemplo. A ideia de exemplo é, eles foram expostos publicamente como exemplo de juízo. Até hoje, você olha para o Mar Morto e sabe mais ou menos o que aconteceu na região. Morte. Eles foram expostos hoje, até hoje, aos olhos do juízo de Deus. Mas veja lá, o pecado deles, dessas cidades, foi que, se havendo entregado a prostituição, seguiram após outra carne. Aqui é uma referência clara à homossexualidade, ao homossexualismo. Uma referência clara. Outra carne aqui não é de outra espécie, mas não da mesma natureza em termos de relação sexual. Porque Paulo diz assim, até as mulheres, Paulo em Romanos 1, até as mulheres, deixando o contato natural com os homens, ou seja, a carne, a inclinação sexual da carne que lhes é natural, um relacionamento heteronormativo, eles trocaram de natureza, se envolveram mulheres com mulheres e homens com homens, daquela ideia de seguindo outra carne. E se nós formos ao texto de Gênesis 19, nós vamos ver que é isso que aconteceu. Eu vou ler para vocês. Lembra da história? Anjos da parte do Senhor assumem forma de homens. Anjos enviados por Deus assumem forma de homens e vão até Abraão. Lembra-se? Três anjos, só que um deles é o anjo do Senhor. A ideia de Jesus Cristo vai encarnar. Enquanto o anjo do Senhor fica com Abraão, Jesus conversa com Abraão, os dois outros anjos descem a Sodoma e Gomorra, estão no vale, eles descem. E Abraão e o Senhor Jesus pré-encarnado, numa pré-aparição, conversam. E lembra a conversa de Abraão com Jesus? Se houver um número de justos, o Senhor vai parar Sodoma e Gomorra? Ele diz, não destruirei. E se houver até mesmo 10 justos, o Senhor destruirá? Não destruirei. Só que Deus destruiu porque não havia nem 10 justos na cidade. Tão corrompida ela estava. Tanto que só Ló e suas filhas, que não são bem consideradas justas pelo que fizeram, mas por conta da cabeça que era Ló da casa, foram salvas. Só elas sobreviveram. Só eles 3. Descem os anjos e vão para a praça da cidade. Ló os vê na praça e, conhecendo a cidade, a maldade dos cidadãos, diz assim, vamos lá para casa. Ele estava com medo do que já podiam fazer com ele na praça. Vamos lá para casa, vocês dormem lá. Aí os anjos aceitaram, estavam em forma humana, aceitaram. Quando a Bíblia diz que os anjos entram na casa de Ló, os homens da cidade, a Bíblia diz assim, tanto homens quanto jovens, adultos e velhos, todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló e disseram assim, pode trazer os 2 homens aí para fora, porque nós vamos abusar deles. Tragam agora. Tira eles aí para fora, nós vamos querer abusar deles. E o texto vai dizer assim, olha o texto. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram aí em tua casa? Traze-os fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-lhes após si, protegendo os visitantes, e lhes disse aos homens maus, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal a esses homens. Agora veja, olha o que já vai propor aqui. Tenho 2 filhas virgens, eu trarei a vocês e vocês abusarão delas. E a Bíblia chama Ló de justo, tá? É um justo, é um crente. Mas a ideia aqui é a seguinte, eles conhecem o princípio do mandamento que vai dizer que o forasteiro tem que ser protegido como alguém de casa. Quando você recebe alguém em casa, você tem que tratar como uma própria família. E outra coisa, ele prefere que as filhas sejam abusadas dentro de um relacionamento que é a princípio menos mal, heteronormativo, do que a homossexualidade. Mas você vê no que Jó se envolveu quando ele quis morar em Sodoma e Gomorra.
Lembra quando o Abraão falou para ele: escolhe para onde você quer ir, que você vai e eu fico no lugar que você não quer ir. Aí ele, por ver que Sodoma e Gomorra era uma cidade bonita, um vale bonito, cheio de vida, não quer ir para Sodoma e Gomorra. Deixou o tio dele na pior cidade, Abraão, e foi para Sodoma e Gomorra. Mas o texto diz assim: a cidade de Sodoma e Gomorra era a cidade de homens perversos. Só que Ló achou que tinha problema não. A cidade é gostosa de viver. Não importa o que eu vou andar, não. O lugar é legal, eu vou mesmo assim. Só que lá tem homens maus perversos, viu? Mas Ló falou assim: não importa, não. E agora ele tem que lidar com isso aqui. Agora ele tem que pagar com isso aqui. Colocando as filhas na própria terrível situação. E ele diz então: eu tenho filhas, eu trago a vocês e vocês abusam delas. Aí o que os homens respondem? Que aí vem a questão do homossexualismo. Olha o que eles vão dizer. Eles, porém, disseram: retira-te daí da frente da porta. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos, disseram os homens maus a Ló. A ti, pois, faremos pior do que a eles, não a elas. Eles querem abusar dos homens, eles insistem no comportamento homossexual. A ti, Ló, nós faremos e abusaremos de Ló também. Depois de abusarmos dele, nós faremos pior a ti. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. E aí você sabe da história, né? O resto. Quando eles chegam para arrombar a porta, os dois anjos saem e, estendendo a mão, os ferem a todos os homens sobre o Gomorra que seguiram. E eles escapam. Está vendo como Deus é gracioso? Ló não merecia ser salvo, mas Deus salvou. Os juízos sobre os homens perversos de Sodoma e Gomorra são um exemplo, ou seja, veja o texto dizendo: e que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui diz exemplo, lembra que nós tratamos isso? Exemplo é exposto às vistas públicas. Ou seja, você vai, hoje já se sabe onde ficava Sodoma e Gomorra. Até hoje, irmãos, aquele é um exemplo do juízo implacável de Deus. Onde estava Sodoma e Gomorra não há mais vida lá, porque Deus julgou implacavelmente os pecadores daquela cidade. Está mostrando como o juízo de Deus é implacável, como ele destrói para sempre. Judas diz que a destruição permanente de Sodoma e Gomorra, como castigo do fogo eterno, é a mesma que aguarda as pessoas que se recusam a obedecer ao Evangelho de Deus e escolhem assim desobedecer a Ele. A ideia de exemplo é o que Judas quer dizer. Quer dizer assim: todos aqueles que se revoltarem contra Deus, desobedecendo sua palavra, terão o mesmo destino implacável que tiveram Sodoma e Gomorra. O termo exemplo aqui não é para nós seguirmos, mas é o exemplo contrário, é para nós não seguirmos, é uma advertência. Eu vos dou exemplo para a vossa advertência. Portanto, o que nós concluímos desses 3 versículos que nós vimos, desses exemplos que Judas dá acerca do juízo de Deus? O que nós concluímos do que nós vimos no texto bíblico? Primeiro, Deus julga o seu próprio povo. Deus julga a igreja, porque julgou Israel, o povo que ele salvou do Egito, o povo que ele libertou do Egito. Deus julgou eles. Segundo, Deus julga seres celestiais. Deus não poupou anjos, pelo contrário, Deus julgou quando eles pecaram contra Deus. Terceiro, Deus julgou toda a perversidade de Sodoma e Gomorra de maneira implacável. Não há mais vida em Sodoma e Gomorra. Nunca jamais houve ela novamente, porque Deus julgou implacavelmente. E por fim, o juízo de Deus é certo, portanto, contra todos os que desobedecem. O que Judas quer ensinar, por fim, é isso. Lembra que ele está escrevendo acerca dos homens maus que se infiltraram lá nas comunidades cristãs? Lembra? Ele está dizendo assim: assim como foram julgados Israel incrédulo
os anjos rebeldes e Sodoma e Gomorra, assim esses homens que estão aí com vocês, eles também serão condenados. Certamente, Deus os tem reservado para a condenação. Não pensem nisso, que escaparão da condenação de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Terminando. Faço a pergunta aqui. Meus irmãos, será que alguém entre nós acha que pode estar seguro, vivendo em pecado, desobedecendo a Deus, e assim provocando, melhor dizendo, a sua ira e seu justo juízo? Será que alguém entre nós acha estar seguro, pecando contra Deus, mesmo estando na casa dele, pecando contra Deus, desobedecendo a sua palavra, atraindo para si a ira justa de Deus? Não há como se sentir seguro, não há como estar seguro vivendo assim. Portanto, a outra pergunta é: como então podemos estar seguros? Se nós somos pecadores, se nós muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, e se o juízo de Deus vem implacavelmente sobre todo aquele que o desobedece, como nós podemos estar seguros, irmãos? Como sobre nós esta ira não poderá vir? Se nós pecamos, se nós desagradamos a Deus, se nós fraquejamos aquilo que devemos fazer, o bem que nós sabemos que devemos fazer, não fazemos, e o mal que devemos não fazer, fazemos. A resposta, o próprio profeta Isaías nos dá. E eu lerei. A resposta da pergunta: como estar seguro diante de um Deus que julga implacavelmente tanto o seu povo, tanto quanto os anjos do céu e os ímpios? Ninguém escapa do seu juízo implacável. Como está seguro diante de Deus? Isaías diz: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Como é que eu posso estar seguro se eu sou um pecador? Deixe o pecador o seu caminho. Pare de pecar. Largue o pecado. Abandone o pecado. Decida-se pelo poder de Deus a não pecar mais do que você tem feito, e eu também. Deixe os seus pensamentos maus que têm te levado ao pecado. Converta-se, volte-se ao Senhor. Vá à sua palavra, busque-o em oração, e Ele terá compaixão. E Ele será rico em perdoar os seus muitos pecados. E assim, e só assim, nós estaremos guardados do juízo implacável do nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém.